Gente. É bom porque daí dá uma desestressada na gente, né, meu? Exatamente. Olha, tá fogo. Pelo menos hoje o assunto não foi só coronavírus, não é? A gente teve um entretenimentozinho, não foi? Mais um, né? Entretenimentozinho é bem sutil, né, professor? Fiquei assistindo 45 lá vai bordoado esse cara falando. O pessoal vai deixar de assistir Big Brother Brasil para assistir o jornal. Nossa, isso é uma coisa boa, meu Deus, isso é uma coisa boa, porque, olha, todo dia um é eliminado, professora. Mas gente, enquanto a gente não se preocupar com política, pode ter certeza que alguém se preocupa por nós, né? Então, ou a gente gere onde a gente vive, onde a gente paga, ou gerem pela gente, né? Mas vamos lá, o negócio é a gente ter firmeza aqui no nosso propósito de estudos, porque tá difícil, né, gente? Tá difícil a gente ver seriedade aí nesse povo que tá aí fora. Então, pelo menos a gente faz um trabalho sério aqui, vocês como alunos, eu como professora, trouxe aqui, preparei uma aulinha para vocês super legal, já que vocês estão sempre aí me prestigiando de sexta-feira à noite. Minha 10ª live da semana, ó, firme e forte aqui no objetivo. Todo mundo fez o meu trabalho, que eu disse para vocês na semana passada que eu ia contar. Esse trabalho, mais desafio nota máxima e mais, como é o nome do outro, gente? AVA, para poder avaliar vocês. Todo mundo fez? Fazer. Eu não tenho que fazer. Não fez. Eu fiz, José. Lindo, que fizeram. Ó, então, vamos combinar. Deixa eu deixar vocês no mudo aqui, porque eu fico escutando minha voz de fundo. E eu não sei como vocês aguentam, pessoal, porque é uma voz enjoada, que só pela misericórdia divina. Eu tô falando da minha. Aí eu fico escutando meu retorno, acabou. Então, para vocês terem uma ideia, eu não consigo assistir uma aula que eu gravo, porque, putz, e ninguém me falou que eu tenho esse sotaque caipira de Tapsirica até hoje. Quem falar, quem acha que eu tenho sotaque caipira, já fala agora, porque amanhã cedo eu vou tirar o relatório para lançar as notas. Então, já fala agora que eu já quero saber quem que vai me zoar na aula de hoje. E o que eu quero dizer para vocês? Professora Maria, a mais linda do mundo. Obrigada. Só já é 10. Deixa eu anotar aqui. 10 até o TCC. Até o TCC. Isso. Tá marcado aqui. O que eu ia falar para vocês a mais, galera? Quem por acaso, e espalhem isso no grupo, quem por acaso não fez as 20 questões lá de verdadeiro ou falso, eu vou tirar o relatório só amanhã, a hora que eu acordar. Pretendo acordar lá para umas 9h30, que vocês sabem que velho não consegue ficar mais muito tempo dormindo, né? Então, lá para umas 9h30 eu vou acordar, vou tomar um banho e vou sentar aqui para tirar o relatório. Então, até amanhã cedo consegue fazer ainda. Se fez e não foi muito bem, fez o questionário assistindo Big Brother Brasil, não deu a devida importância para a atividade, faça o desafio nota máxima e faça o AVA, porque daí vocês vão ter 2 pontos a mais. Um é um pontinho do coração e o outro é o pontinho do fígado, tá? Que o Francisco não nos ouça essa live aqui, vai falar, Marisa, você está dando um bis in idem para o pessoal, né? 2 vezes a pontuação. Não tem problema, lembrando que a gente está aqui para ajudar vocês, não é para atrapalhar. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Sem dúvidas, a gente vai para a aula de hoje aqui, que eu prometo que será uma aula bem light, nós vamos acabar cedo, 9:55. Nem intervalo vamos fazer, que é para ir mais rápido. Topa? Posso? Tudo bem aí? Bora. Leandro, faça tudo bem. o seu Segue em frente. desafio nota máxima, Iná, Eu Edenete, fiz o Aguinaldo, AVA, todo fiz mundo. as questões. Já fiz, professora, tudo Só certo. não fiz o Assim o Fraga pega uma hora de aula, Não sei se foi professor. muito bem, não, mas já fiz. Quando o Fraga chegar, vamos todo mundo sair da live? Vamos combinar? Pelo menos assim ele pega uma hora de aula. Não é? Tadinho do Fraga, gente. A semana passada, a hora que eu estava desligando, eu só escutei ele. Boa noite, professor.
Vamos parar de zoeira e vamos para a aula, então. Deixa eu ativar o mudo de vocês aqui e vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou compartilhar a tela, já está compartilhada aqui. E se vocês, por acaso, não enxergarem o que eu estou compartilhando, me interrompam e falem na hora. Professora, não tô enxergando, tá? Vou soltar um rojão aqui. Tá bom, pode soltar. Perguntas. Não entenderam. Quem tiver perguntas, pessoal, anote aí no papel as perguntas. E aí, a hora que eu terminar aqui a minha fala, eu já vou calcular mais ou menos o tempo. Terminei a fala, eu já vou abrir para as perguntas, pode ser? Aí a gente vai direto hoje, sem fazer intervalo. Você pode ser assim? Porque eu estou muito cansada. Peço até desculpa para vocês. Essa semana foi pesada para mim. Chicão, a aula do Chicão é de 1h10, no máximo, viu? Não entendi. A aula do Chicão é de 1h10, no máximo. Ah, é? É. Ah, não. Eu gosto. É que eu gosto, Leandro, de judiar de vocês. Eu gosto de judiar bastante, né? A gente percebe. Né? Aí, Oi, assim, eu dona. tô. Oi, meu amor. Noite. Boa noite. A Ilma tá tentando entrar. Mas eu liberei, Denete, o lobby. Não tem mais que ficar autorizando entrar. Então deve ser algum problema na conexão dela. Eu achei, gente. Lembra que eu estava com aquele problemão de ter que ficar autorizando vocês entrar? Se acontecer de algum professor ter esse problema, pede para esse professor me procurar, que eu já achei esse mecanismo aqui. Eu não preciso autorizar a entrada de ninguém mais. Fiquei fuçando e achei. Então, eu já avisei no grupo dos professores, mas se aparecer alguém que está com dificuldade, pede para o pessoal me procurar que eu consigo aqui. Claro que eu vou cobrar, né? Que a gente não vai fazer as coisas de graça. Trabalho de graça. Né? Dependendo do professor, a gente cobra o dobro. É o dobro. Então, tá. Vamos combinar assim, então. Vamos esperar aqui. Vamos fazer direto aqui. Eu vou fazer umas paradas estratégicas para as perguntas, tá, pessoal? Então, agora eu vou deixar todo mundo mudinho e aí nós vamos começar a nossa aula aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa live. Quer dizer, já estamos na live, né? Vamos lá. Desde a aula passada e na próxima aula também, nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre ação penal. A ação penal é um movimento que tira o juiz da inércia. Então, eu vou relembrar agora, nesse momento, um pouquinho da aula passada. Vamos lá. Na aula passada, nós começamos a falar sobre ação penal. Disse a vocês que houve o inquérito policial, a gente estudou aquela parte lá do inquérito policial, e aí... Passado o inquérito policial, vai lá para o juiz, e o juiz entrega o inquérito policial a quem de direito? Entregou lá para o Ministério Público. Ministério Público, então, de posse do inquérito policial, convencido da autoria do crime, e de indício de autoria do crime, prova da materialidade, ele vai, então, processar, ele vai entrar com uma denúncia, para quê? Para tirar o juiz da inércia, ele vai movimentar a máquina judiciária. E essa ação penal, ela pode ser promovida pelo Ministério Público ou pela vítima. Então, nós temos dois tipos de ação penal, dois grandes tipos de ação penal. A pública, promovida pelo Ministério Público, e a privada, promovida pelo ofendido, representado por seu advogado com poderes especiais. Nós vamos falar disso bastante hoje. E olhem só, o legislador, aquele mesmo que nós votamos, que nós elegemos, ele vai criar tipos penais e as respectivas penas. Quando a gente vai lá na lei criminal, a gente vai verificar qual que é a conduta proibida. Conduta proibida matar alguém, a pena vai estar lá escrito. Homicídio. Se o legislador não fez referência nenhuma à representação, à queixa, isso significa que o titular da ação pública é o Ministério Público.
Porém, se o legislador escolheu que aquele crime se procede mediante representação, essa ação vai ser pública, condicionada à representação. Se o legislador coloca lá que só se promove mediante queixa, nesse caso, o Ministério Público não vai ser o titular da ação. O titular da ação vai ser a vítima representada por seu advogado. E essa história de quem vai propor a ação, ela vai depender do legislador. Em regra, as ações cujo objeto jurídico, cujo bem protegido, se ele for de índole subjetiva, por exemplo, a honra da pessoa, o legislador vai dizer assim: vítima, se você quiser, você processa. Se você não quiser, deixa para lá. Mas quando o bem jurídico for patrimônio, for vida, for, em regra, integridade física, ele vai dizer, Ministério Público, ele está infringindo a lei. Então, ele tem que ser processado por você. Vamos lembrar que o sujeito passivo do crime, aquele que sofre o crime, o imediato vai ser a vítima, mas o mediato vai ser sempre o Estado, porque o autor do crime, ele sempre está infringindo uma norma do Estado. Então, o autor do crime sempre vai vitimar o Estado. E é do Estado o monopólio de punir. Só que ele só vai punir se ele for provocado. Importante esclarecer nesse início de conversa é que, ao contrário do que pode parecer, quando a ação penal ela é privada, pessoal, não é a vítima que tem um monopólio de punir, não. Ela vai à justiça pedir punição. Quem pune vai ser o Estado, na figura do juiz. Não existe aquela vingança privada. Nós vamos ver aqui em alguma das características dos princípios da ação penal privada, ela não pode ser usada como máquina de vingança. O monopólio da punição continua sendo do Estado, porém, a iniciativa de procurar o Estado para haver processo pode ficar com a vítima em algumas oportunidades em que o próprio legislador assim define. Então, eu coloquei assim para vocês. De acordo com o sujeito que a promove, que é o chamado tecnicamente de legitimado ativo, a ação penal pode ser considerada pública, se proposta pelo Ministério Público, ou privada, se proposta pelo ofendido. Ótimo. Aí nós falamos na aula passada de ação pública. Eu falei para vocês que nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação pública condicionada. Eu acho que faltou eu falar sobre a representação. Eu falei dos princípios, deixa eu passar princípio aqui. Eu não falei sobre a ação condicionada. Então, vamos lá. Dentro da ação pública, aquela que é proposta pelo Ministério Público, vão existir 2 subtipos. Se a gente for fazer aqui uma porcentagem, vamos colocar que 98%, não, mais, menos. 95% das ações penais são públicas incondicionadas, e dentro aqui dos que faltaram, né? Vamos colocar lá 5%. Desses 5%, 3% são ações penais públicas condicionadas. Quando vem esse nominho condicionadas, pensem numa algema prendendo a mão do Ministério Público. O Ministério Público só pode agir se houver algum implemento de condição. O que isso significa? O Ministério Público só vai agir se houver representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Um beijo, Sérgio Moro. Requisição do ministro da Justiça. Ou, que agora não dá mais para requisitar, né? Ele já pediu demissão, o outro que virá. Mas vejam só, nesse tipo de ação, vamos primeiro para representação do ofendido. O que é isso? Representação do ofendido, ela vai ser uma autorização para a vítima, a autorização que a vítima dá
para o Ministério Público iniciar o processo. Vejam, não é porque a vítima representou que obrigatoriamente o Ministério Público vai propor ação. Antes, ele vai passar no juízo, primeiro ele vai fazer aquele juízo que ele tem de convencimento, né? Vai passar por aqueles filtros que a gente falou na aula passada. Então, pode ser que a vítima represente, mas o Ministério Público entenda que não seja caso de ação penal. Então, preste atenção nisso. Mas o importante é a gente saber o que é uma representação. Será que existe formalidade para representação? Quem pode fazer? Respondendo. A representação é só uma autorização, é uma sinalização da pessoa que ela deseja que o agressor ou o infrator da norma seja processado. A vítima, para oferecer a representação, ela tem que ser maior de 18 anos ou ela vai ser representada por alguém, se ela for menor de 18 anos ou incapaz. E aqui vai estar escrito para vocês. Representação do ofendido, né? Quem que representa? É o ofendido, e se menor de 18 anos ou doente mental, a titularidade passa para o seu representante legal. Isso se não houver colisão de interesses, ocasião em que o juiz nomeará um curador especial. O que é curador especial? Curador especial nada mais é do que um advogado nomeado para fazer esse juízo aqui e verificar se é o caso da vítima oferecer representação ou não. Eu já peguei uma vez uma curadoria que foi o seguinte, era um caso de agressão do pai com o filho menor, o menino tinha uns 13 anos, um pouquinho mais, 15, e aí eu fui nomeada, entrei lá no processo, fui nomeada para verificar, né, se o menino ia ou não oferecer a representação. E por que isso? Porque quem deveria oferecer a representação foi quem agrediu. Então, se a lei não tirasse isso dele, ele não ia representar contra si, né? Então, teve uma colisão de interesses entre a vítima e o agressor, então a lei manda outra pessoa fazer, outra pessoa sem ponderando de forma imparcial ali. Não, na verdade, de forma parcial, né? Na verdade, eu estava vendo o interesse da vítima. Então, nesse caso, quando o interesse do representante colidir com o interesse da vítima, o juiz vai mandar outra pessoa ponderar para ver se é o caso de representação ou não. Continuando. Olha aqui. Que é importante para nós, ó. Vindo a falecer o ofendido, ou se for declarado judicialmente ausente. Puxa, vamos lembrar desse instituto aqui? Isso aqui é tão importante quando aparece alguma coisinha assim, para a gente lembrar, pessoal, que o direito, a gente explica para vocês aqui em várias matérias diferentes, de forma didática, né? A gente vai, hoje é processo penal, amanhã é constitucional. Mas na hora que isso aparece na vida real, vem tudo ao mesmo tempo. Né? Quem se lembra do Instituto da Ausência, morte presumida com ou sem processo de justificação, né? Vamos lembrar aqui tá lá no começo do direito civil, o que é declaração de ausência, né? A pessoa foi comprar um cigarro, nunca mais voltou, o que eu faço com o patrimônio? Sumiu. Então, se o ofendido morrer e for declarado ausente, a titularidade de propor essa representação, de oferecer a representação, vai ser transferida para o CAD. A gente fala CAD para ficar fácil de lembrar. Mas quem é? O cônjuge ascendente, segundo a lei, né? Cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. São esses. Cônjuge, CAD, né? Cônjuge é o C, ascendente, descendente e irmão. Essas 4 pessoas, elas vão poder, então, oferecer a representação no lugar do ofendido, desde que esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses. E aqui, pessoal, tem um aprofundamento importante nessa história de CAD aqui. Olha só, quando a gente fala CAD, a gente vai colocar quem que vai poder substituir a vítima
para oferecer a representação, para ferrar com a vida da pessoa que cometeu o crime, né? Então, quem é? O cônjuge, C de cônjuge, A de ascendente, D de descendente e de irmão. Aí a doutrina começou a divergir para todo lado, falando que nesse Czinho aqui de cônjuge, também era possível juntar aí o companheiro. E aí, pessoal, pensem bem. Não é mais uma pessoa para ferrar a vida do réu? O que vocês acham? Olha o tamanho da garrafa. E a resposta é sim. Sem dúvida. Sim. Existe analogia em Malam Partem? Não está na lei. Eu vou enfiar alguém na lacuna da lei. Posso enfiar alguém aqui, que no caso o companheiro, mais uma pessoa para ferrar ele lá. Ferrar no sentido que eu estou falando é para lembrar do indúbio pro réu, lembra? Então, será que eu posso colocar mais uma pessoa aqui para piorar a vida dele? E a resposta é não. Porque não existe analogia em Malam Partem. E se vocês forem pegar vários livros, ele vai enfiar cônjuge ou companheiro. Mas lá no código só vai falar cônjuge. Se eu colocar mais um ali, o companheiro, eu estou deixando mais uma pessoa habilitada a processar alguém se a vítima morrer. Então, fica essa dica aqui para a OAB, pessoal, porque nunca que na prova da OAB eles vão aceitar uma analogia em Malam Partem. Então, guardem essa daqui. Somente morreu somente o CAD. Vamos lembrar que o Código Penal é de 1940, né? E lá, nesse tempo, era incestuoso você ter uma companheira, um companheiro. Então, era só cônjuge aqui. Vamos continuar. Essa parte aqui é importante. A representação, pessoal, se a gente for ver a natureza jurídica dela, é um benefício para o réu, né? Um benefício, e é um benefício por quê? A partir do conhecimento da autoria, a vítima tem 6 meses para poder dizer que quer que ela seja processada. E se ela não fizer isso no prazo de 6 meses, extingue a punibilidade. Vai operar a decadência do direito. Então, nesse caso, se ela não fez isso em 6 meses, é muito bom para o réu, porque extingue a punibilidade, né? Olha só, então, eu preciso lembrar do prazo decadencial aqui, ó. O prazo para representação é decadencial de 6 meses, contados da data do conhecimento da autoria da infração penal. Vamos lembrar do Instituto da Decadência? A decadência, para a gente lembrar, né, ela pode vir em meses. Prescrição só vem em anos. Então, aqui é decadência. Prazo decadencial de 6 meses. Passando os 6 meses, extingue a punibilidade. Outra coisa importante, como é um prazo penal, eu conto o primeiro dia, excluo o último dia. Então, né, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a vítima é autorizada assim. Ela, autorizada não, orientada assim, né? Ela acontece determinado crime que necessita de representação, aí podem dizer para ela o seguinte: volta daqui 6 meses para representar. E aí, se voltar daqui 6 meses, extinguiu a punibilidade, porque é no último dia, é no dia anterior a dar 6 meses que ela precisa representar, senão o direito já decaiu. Olha só, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E orientam errado e orientam muito errado, né? Por exemplo, quando vocês começarem a advogar, ou quem já está fazendo estágio, vai verificar uma coisa que acontece demais, né? As pessoas, elas recebem uma intimação ou uma citação, e está escrito assim, lá no papel: oferecer defesa em 15 dias, por exemplo, no cível. A pessoa vai ler ali, ela vai achar que quando der 15 dias que ela tem que procurar o advogado, né? Então, várias vezes vão chegar clientes no escritório de vocês com papel escrito 15 dias. Aí você pergunta: quanto tempo faz que o oficial de justiça te deu esse papel? Hoje faz 15 dias.
Aí você vai sair com ele que nem um louco, igual tirar o pai da forca para ver se dá para fazer alguma coisa ainda. Então, as pessoas escutam datas, então elas acham que elas só podem agir a partir dessa data. Guardem isso que vocês vão se lembrar que isso acontece muito. Vamos lá. Vamos pensar aqui numa situação. Uma situação. Deixa eu pegar alguém aqui que está aqui na minha aulinha como exemplo. O Leandro. Leandro vai ser meu exemplo aqui. Cadê? Saudade do Luiz. Vou pegar o Leandro de exemplo. Luiz foi embora, né? Eu tenho que matar alguém. Vamos pegar o Leandro de exemplo aqui, olha só. Leandro de exemplo. Vamos pensar que Leandro estava dirigindo de forma imprudente. Gente, é só um exemplo, tá? Leandro estava dirigindo de forma imprudente e não viu que eu estava atravessando a rua. Claro, olhando no WhatsApp também, tão imprudente quanto, só que ele estava dirigindo e eu não. Então, imagina o Leandro numa moto, esses dias eu vi, gente, um homem na moto, com o capacete aqui, olhando o WhatsApp e pilotando a moto. Foi misericórdia, isso é o cúmulo da imprudência, né? Inclusive, cara, ninja, mano. Ninja. Inclusive, tem estudos dizendo que é melhor se dirigir bêbado do que olhando o WhatsApp. E aí, Leandro Ninja, mexendo no Zap, pum, bate em mim, me machuca, vou parar lá no hospital, e aí vou na delegacia, faço um boletim de ocorrência, porque Leandro quebrou meu celular, e aí falam assim para mim, Marisa, você gostaria de representar o Leandro por lesão corporal culposa? Sim, gostaria, pé da vida, Leandro, ó, pé da vida. Aí, uma semana depois, Leandro é meu vizinho, vai em casa e fala assim, Marisa, por favor, desculpa, olha, estou arrependido demais do que aconteceu, nossa, me perdoa. Tá aqui seu celular. Tá aqui seu celular novo, traz um iPhone X para mim, garantido, né, Leandro? Paga as despesas. Sonho meu. Paga todas as despesas, paga a gaiola que ficou no meu braço, paga tudo, né? Inclusive, reforma minha casa lá igual Luciano Huck, maravilha. Aí eu fico, pô, né, gente? Leandro é cara legal. Gente boa. Eu vou fazer o quê? Eu vou me retratar da representação. Olha só, que boazinha, né? Eu vou lá na delegacia de polícia, vou lá, sento lá e falo assim, pois não, gostaria de me retratar de uma representação que eu fiz. Ah, pois, não, então, teve um boletim de ocorrência, tal, eu representei o Leandro, eu gostaria de me retratar, ou seja, vulgarmente falando, né, tirar a representação, né, o Leandro virou até um amigaço meu, né, compra cerveja, dá boa, e aí vou lá e retrato. Pode retratar da representação? A resposta é sim. Até quando? Ó, até o oferecimento da denúncia, até o promotor. Imagina, eu já tinha feito a representação. Até essa representação chegar na mão do promotor e o promotor oferecer a denúncia contra o Leandro, eu posso aliviar a barra dele. Eu posso chegar lá e falar assim, opa, não quero mais que o Leandro seja processado, porque o Leandro é parça. Vamos pensar que eu fiz isso. Fui lá, esse episódio aconteceu em janeiro, né? Quando foi, agora a gente está em abril, depois de 3 meses, lembram-se, a representação são 6. Depois de 3 meses eu fui lá, não quero representar não, quero me retratar. Aí, lá na delegacia, fala, você deu sorte, que ainda está aqui o processo, ainda está aqui os autos do inquérito, não foi para o promotor ainda, você deu sorte. Então, fui lá e retirei a representação. Maravilha. Aí, eu lá na rua novamente, eis que passa o Leandro novamente de moto, fazendo a mesma presepada. Aí eu olho e falo, eu não acredito, meu. E eu ainda com a gaiolana no braço, né? Imagina, aquela gaiola, para quem não sabe, é um negócio que põe para fixar o osso. Não acredito que o Leandro está fazendo isso de novo. Será que eu posso ir lá na delegacia e fazer novamente a representação contra o Leandro, minha gente?
Olha, aí não é mais parça, né? Será que eu posso me retratar? Retratação da retratação? Será que Acho posso que fazer? sim. Opa! Pode, galera. E o prazo, parabéns. E o prazo Tá até rolando. quanto é? O prazo eu tá escorrendo enquanto Dão 6 meses? houver o 6 meses. prazo decadencial. Não estou chegando. Cial. Enquanto houver o prazo decadencial de 6 meses, ó, aconteceu o acidente lá, em janeiro. Então, eu tenho fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, para ir lá fazer a representação. Nesse meio tempo aqui, se o promotor não recebeu a denúncia, eu posso retratar e aí lá de novo me retratar. Retratar da representação, tirar a representação, representar de novo, tirar, representar de novo. Num prazo de 6 meses eu posso fazer isso. Acabou, então eu tirei, eu me retratei, acabou o período, aí extingue a punibilidade. Então, guardem esse prazo aqui, tá? Guardem esse prazo. Professora, sempre munido do advogado, né? Não Não precisa. de advogado, não, Leandro. Não. Ok. Não. Ok. Vamos Ô, falar professor, Pois não. nesse caso, existe algum instituto que garante aí para verificar se houve alguma coação, por exemplo, do Leandro para com a vítima? Ou a Não. pessoa que denunciou, não? Não existe, Ronaldo. É a vítima que vai falar. Mas eu já vou falar isso agora. Quando a gente for falar da Maria da Penha, teve uma tentativa disso daí, que foi um espírito. O espírito foi esse aí. Vou falar para vocês já. Olhem só. Olha só. Deixa eu explicar. Isso aqui é uma coisa bem polêmica, né? Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, na Lei 11.343, não, 11.343 é droga. Lei 11.340 de 2006. Essa lei, pessoal, ela vai vedar, lá no artigo 41, ela veda a incidência, acompanhe comigo, tá? A incidência da Lei 9.099 de 95. O que isso... Opa, pus um 9 a mais. Ah, não, é porque o 9 ficou aqui. O que isso quer dizer para nós? É muito importante. A Lei 9.099 de 95, ela traz vários institutos despenalizadores. Se a pessoa se adequar aos requisitos da Lei 9.099, ela não chega a ser processada, porque ela pode fazer transação penal, suspensão condicional do processo, né? Transação penal, suspensão condicional do processo. Ela pode também ter, tem mais um que está composição civil dos danos. Nós vamos falar isso na próxima aula, quando a gente vai falando de ação civil ex delito. Então, a Lei 9.099, ela traz vários institutos despenalizadores. E dentro da Lei 9.099, está escrito o seguinte, que no caso de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, nesses dois tipos de lesão corporal que estão lá no 129 do Código Penal, a Lei 9.099 disse o seguinte, que para esses casos de lá, se procede mediante representação. Então, o que acontece? Lá na Lei 9.099, ela está regulamentando uma coisa que está no Código Penal. Então, se a pessoa comete uma lesão corporal, igual essa daqui que eu contei para vocês do exemplo aqui com o Leandro, o crime, ele só vai ser de ação penal condicionada à representação graças à Lei 9.099, que trouxe esse, não posso falar benefício, mas trouxe esse tipo de ação penal que é mais amena para o réu. Ótimo. Então, vamos lembrar que a representação, no caso da lesão corporal de natureza leve ou culposa, vai estar trazido pela Lei 9.099. Tá, qual que é a polêmica disso tudo? Caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não cabe incidência da Lei Maria da Penha. Não cabe.
A Lei Maria da Penha vai... Não cabe a Lei 9.099. Não pode mais o agressor, a partir de 2006, ir lá e bater 3 cestas básicas na mulher, bater 4 cestas básicas na mulher. Isso não existe mais. Agressor de mulher dentro do ambiente familiar, doméstico e familiar, não tem acordo com a justiça. Ele vai ser processado. E isso é o que trouxe a Lei 11.340 de 2006. Então, o que isso significa? O agressor que deu uma porrada na cara da mulher, deu uma porrada, ficou aquele hematoma, e aí ele vai ser processado por lesão corporal de natureza leve. O que vai acontecer com ele? Ele vai responder o processo normalmente. O crime está lá no Código Penal e ele não pode ser beneficiado aqui. O crime não vai ser de ação penal condicionada, porque esse ditame legal está na Lei 9.099 e foi excluído aqui da incidência em caso de violência doméstico-familiar. Isso quer dizer que ele vai responder normalmente pelo crime. Então, lesão corporal envolvendo violência doméstica e familiar, ela vai ser de ação penal pública incondicionada. É o Ministério Público quem vai entrar com a ação, independentemente da vítima representar ou não. Então, nesse caso, não tem representação da vítima. Ficou uma celeuma e até um tempo atrás, há pouco tempo atrás, estava aquela briga, representa, não representa? Então, o que o pessoal fazia para não ter dúvida, já que tem prazo de 6 meses, mandava representar. Eu várias vezes falava assim, na dúvida vai lá e representa, ou vamos fazer uma representação aqui. Para quê? Para se entender, se o juiz entendesse que era ação penal pública condicionada, aquela pessoa pelo menos não tinha decaído o direito, né? Ótimo. Então, nesse caso, o legislador vai afastar a Lei 9.099. Então, vejam só, mais uma situação que tem lá na Lei Maria da Penha. Olha só, aqui. Aí eu já vou chegar onde eu quero. Coloquei aqui. Observação. A gente ainda está falando de retratação de representação. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 16 da lei... Ixi, eu coloquei 43, gente. Eu vou ver se... Depois veja aí para mim se a Lei Maria da Penha, eu acho que é 11.340. Eu não sei se é 40 ou 43, acho que é de droga. Em caso, então, de violência... em caso de violência doméstica e familiar... Certinho, 11.340. Eu tinha colocado 43 aqui, gente. Então, é a quarentena. É a quarentena, não. Eu erro toda hora. Todo mundo. Vamos lá. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 16 vai falar o seguinte: admite a renúncia ao direito de representação, que é a tal da retratação, né? Só que aqui é diferente, Antes do recebimento da denúncia, lembra que ali aceitava a retratação até o oferecimento. É o ato do promotor de justiça propor a denúncia. Aqui não. Aqui o momento é um pouco mais para frente, quando o juiz recebe. Então, até o juiz receber a denúncia, vai aceitar a retratação da mulher, né? Mas não é assim. Simplesmente ela vai lá e pede para tirar a representação, para retratar. Tem que ser na frente do juiz, em uma audiência especialmente designada para isso. Então, vamos pensar que a mulher queira se retratar da representação. Então, o advogado dela, ou o advogado do agressor, que vai ser parente, marido, alguém de convivência doméstica e familiar, vai solicitar ao juiz uma audiência especialmente para isso. E aí é o que o Ronaldo acabou de levantar aqui para mim. Professora, não tem como aferir se essa pessoa não está sendo coagida a ir lá, né? Não tem como saber se não estão pressionando. E foi essa a intenção do legislador na Maria da Penha. Porque quando a gente estuda criminologia, e é um tema legal para vocês estudarem para o TCC, o ciclo da violência contra a mulher, ele acontece geralmente assim. Bate hoje, o covarde, né? Bate hoje, amanhã traz flores, aí fica uma lua de mel. Aí daqui a pouco bate de novo, aí daqui a pouco essas agressões vão aumentando, e não tem classe social, qualquer classe social existe isso. Então,
já sabendo, já fazendo esse estudo de criminologia na hora de aplicar a lei, o legislador está falando assim, mulher, você quer se retratar? Então vem aqui explicar para mim e eu quero ouvir de você, se você não está sendo coagida por ninguém. Porque na frente do juiz, em tese, pessoal, a pessoa vai contar, vai falar, olha, eu estou aqui porque ele falou que se eu não viesse me retratar, ele ia me matar. Então, esse aqui que foi a saída da Lei Maria da Penha, seria, na frente do juiz, ele não vai te pressionar, né? Infelizmente, a gente sabe que, dependendo, né, da situação, um papel do juiz não vai fazer muita diferença na vida de uma pessoa, né? Eles não colocam um PM na porta da casa da mulher para defender ela. Mas essa aqui foi uma tentativa da lei de verificar se não teve uma coação para ela voltar atrás na representação. Mas vamos lembrar, pessoal, que essa representação aqui, ela não é sobre agressão de natureza leve, porque não existe mais representação na lei, na representação no caso de violência, não, estou me enrolando, de lesão corporal leve. Vamos pensar que amanhã ou depois o legislador coloque no próprio Código Penal a representação. Coloque no próprio Código Penal, atualmente está na Lei 9.099, coloque no próprio Código Penal descrevendo assim, lá o artigo 129, caput, esse crime se procede mediante representação. Aí, nesse caso, sim, né? Nesse caso, sim, vai ser a agressão e violência doméstica familiar contra a mulher. Aí, nesse caso, a mulher, na hora de querer retratar da representação, precisa pedir uma audiência especial para isso. Ou qualquer outro tipo de crime que esteja no Código Penal ou na legislação especial que fale sobre a representação nesses casos, tá? De violência doméstica familiar contra a mulher. Tem um outro caso, por exemplo, né? O que pode falar? Estelionato. Agora, o estelionato, dá um exemplo aqui para vocês. O estelionato com pacote anticrime, agora o legislador mudou. Agora, acho que, se eu não me engano, a partir de 26 de dezembro de 2019, o estelionato passou a ser ação penal pública condicionada à representação, né? E uma das violências que a mulher pode ter é a violência financeira. Não é violência financeira, é alguma coisa que mexe com o dinheiro. Então, vamos pensar que o marido ludibriou ela, enganou ela, né? Induziu ela a erro, tirou um dinheiro dela. Então, nesse caso aqui, se ela quiser, ela foi lá, representou. Se ela quiser voltar atrás da representação, aí nesse caso ela precisa aqui pedir uma audiência só para isso, só para ela se retratar, para o juiz verificar se ela não está sendo coagida. É esse aqui o espírito da lei. Eu não quero ficar falando de lesão corporal para vocês não confundirem, porque lesão corporal não cabe mais representação. Professora, só uma perguntinha. Já que a senhora deu o exemplo do atropelamento, é que eu lembrei de um caso aqui, aquele caso, por exemplo, que o filho do Eike Batista atropelou o rapaz lá que estava de bicicleta e tal. O Ministério Público, nesse caso, ele foi brando, ele atuou em pró à família que... mas, Leandro, não tem como falar de processo. Eu não tenho como falar assim, sem ler o processo. Mas o que acontece? Homicídio culposo, qualquer tipo de crime culposo pode ser filho do Eike Batista ou pode ser filho do Zé da esquina. Homicídio culposo, crimes culposos em geral, sempre vão caber conversão para restritivas de direito. Sempre vai caber esse acordo com a justiça, né? Por exemplo, olha lá no Código, acho que no Código Penal, no artigo 44, vai dizer que todos os crimes culposos são cabíveis conversão e restritiva. Agora, o que pode ter sido abrandado ali é a classificação como culposo, né? Podia ter tido um dolo eventual aí, sei lá, o moleque sai bêbado, dirigindo em alta velocidade, ou estava fazendo racha. Sim, não é esse o tema. A questão é, o Ministério Público, ele pode, de alguma maneira, já que no caso a vítima era, vamos colocar assim, um coitado, um Zé Ninguém, desculpa, né,
Mas e a família precisava do cara e tal? Será que o Ministério Público interviu que, de alguma maneira, para abrandar a pena ou a mão, no caso, porque o cara tinha dinheiro e para ajudar a família, alguma coisa assim, Mas ou não? como que eu posso afirmar um negócio desse, né? Tá Não certo, tá? Não, dá. desculpa, tá bom. Eu teria que, assim, para a gente poder fazer um juízo desse, a gente teria que ver quais. E o Ministério Público ele pode até querer abrandar, mas aí a decisão final é do juiz, né? O Ministério Público ele pode querer, mas pode ser o juiz. Mas o que acontece? Vamos pensar que o crime é culposo. Crime culposo pode ser qualquer um. Cabe conversão irrestritiva. O que tinha que ver ali seria na dinâmica dos fatos, né, Leandro? Será que não era em vez de o Ministério Público aceitar passivamente que foi uma culpa, será que não foi um dolo eventual? Essa que seria a discussão. Agora, qualquer ser humano é passível de fazer um negócio desse, né? Não importa a carreira do cara, não né? Não importa. Não, tem até algumas... Né, nem vou ficar comentando. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente comentava. Mas que tá gravado, vai ficar público no YouTube. Desculpa o pessoal aí, desculpa aí. Imagina, vocês estão aqui para interrogar, ó. Vocês estão aqui para tirar as dúvidas. Estão aqui para interrogar. Vamos lá. Então, falei para vocês aqui ficou esclarecido. Então, disse para vocês que se for violência doméstica contra a mulher, então, para retratar da representação, precisa ter uma audiência para ela, justamente para que justamente para que veja se ela não tem nenhum tipo de coação. Tá, vamos lá. Estamos falando da ação penal pública condicionada à representação. É uma. A segunda condição que pode existir é essa daqui. Requisição do ministro da Justiça. No caso de requisição, pessoal, quando vocês leem requisição, significa que esse tipo de ação, quando aparecer assim, esse crime se procede mediante requisição do ministro da Justiça. O ministro da Justiça não vai pedir nada para o Ministério Público. O ministro da Justiça vai mandar o Ministério Público fazer alguma coisa. E aqui é um juízo de conveniência e oportunidade política. A gente chama de juízo discricionário. O crime que eu tenho de exemplo para vocês, que está no Código Penal, que é de requisição do ministro da Justiça, são os crimes contra a honra do presidente da República e dos chefes de Estado internacional. Não lembro como que fala. Chefe de governo internacional. Ou presidente da República. Então, ofendeu a honra dessas pessoas, o ministro da Justiça, né, dentro aqui do território, ele vai fazer um juízo de admissibilidade para saber, será que processa, será que não processa? Se ele entender que sim, ele vai lá atrás lá do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, e vai falar, procurador, quero que processe o fulano de tal por crime contra a honra do presidente. Nesse caso, não tem prazo, pessoal, não tem prazo. O que eu preciso é um crime que seja de requisição do ministro da Justiça, o presidente no cargo, porque não é um privilégio, é uma prerrogativa, então ele tem que estar no cargo, e aí aconteceu esse crime aqui. O que eu escrevi? É o juízo de conveniência e oportunidade política sobre a persecução penal de determinados crimes. E aí, onde que tem lá no Código, artigo 141 e artigo 145, que eles estão falando lá dos crimes contra a honra, né, do Código Penal, a requisição do ministro da Justiça não se sujeita a prazo, podendo ser exercida a qualquer tempo, desde que não extinga a punibilidade, e deve ser dirigida ao chefe do Ministério Público. Olha só. Tem um exemplo emblemático aqui, muito interessante, né? Não é do meu tempo, é do tempo aí do Leandro, é do tempo do Ronaldo, é do tempo do povo aí, que é mais velho que eu sou do tempo do Restart. Ô, louco, meu! Eu sou desse tempo, que o quê?
Na Copa do Mundo, gente, qual que era a Copa do Mundo que o Ronaldinho era estrela? O Ronaldinho gordo. Gordo não, fortinho. O Ronaldinho... Os dois Ronaldinhos são feios, não pode falar que é feio. Os dois Ronaldinhos são do gordo, do dentuço. O Ronaldinho que era casado com a Milene lá. O Ronaldinho fenômeno. O que aconteceu nessa época? Eu acho que era a Copa de 98, a de 94 foi do Romário. Eu não era nem nascida, mas eu sei porque eu estudo, tá? E aí, o que aconteceu naquela época? O então presidente Lula, falando, todo mundo na verdade, todo mundo era técnico, né? Todos nós somos técnicos na época da Copa. E aí ele começou a falar, eu não sei em qual foi o veículo de comunicação que ele falou, mas saiu em toda a imprensa. Ele falou o seguinte, porque esse Ronaldinho tá muito gordo. Pá, meteu que o Ronaldinho era gordo, ele era chefe do Estado. Veja. Foi em 2006, professor. Não foi 2006. Foi 2006, jovem? Nossa. Foi 2006. Eu já era nascida, então. Então, beleza. Obrigada. Tô perdendo tempo. Então, eu já era nascida em 2006. Fazendo as contas aqui. Porque o Lula foi presidente agora. Tá. Então, maravilha. O Lula era presidente e o Ronaldinho, ele era a estrela da Copa, era o Neymar da Copa. E aí, o presidente Lula falou assim, o Ronaldinho tá gordo. Beleza. Aí o Ronaldinho se pronunciou na televisão, né, e falou assim, e a resposta para o Lula? O Ronaldinho falou o seguinte, eu posso ser gordo, e ele que é um cachaceiro. Imagina a situação constrangedora que se instalou, né? Um falou merda e o outro falou outra merda, tudo bem. Aí já foram atrás do então ministro da Justiça e disseram assim, e aí? Ele cometeu um crime contra a honra do presidente da República. O que você vai fazer? Vai processar? Processa ele, porque a gente tem que manter a dignidade da soberania do Estado. E aí ele tinha que fazer esse juízo político discricionário, né? Ele deve ter se reunido com os botões dele e falou assim, poxa, se eu processar a maior estrela do futebol por uma injúria contra o presidente da República, em plena Copa do Mundo, não é mentira para ninguém que o Ronaldinho não precisa do dinheiro daqui, né? Ele podia simplesmente entregar a Copa. Se entregar a Copa e ele falar que entregou a Copa porque o Estado brasileiro estava processando ele por injúria, imagina o fuzuê que ia dar aqui no povo, minha gente. Imagina só. Então, o juízo político do ministro da Justiça na época foi, deixa para lá, mas ele poderia processar o Ronaldinho, Ronaldo Forte, vai que ele me processa, né? O Ronaldo Forte, pelo crime de injúria contra o presidente da República? A resposta é sim. Ele mandaria uma requisição para o procurador de justiça lá, mandando processar. Opa, ele tem esse direito aqui. E nesse caso, quando o crime contra a honra é contra o chefe do Estado brasileiro, pau nele. Mas precisa desse juízo de conveniência política. E ninguém ia fazer isso com a estrela do futebol no momento, né, pessoal? Ele ponderou, falou assim, deixa para lá. E foi. Professor, o Lula não podia fazer uma retratação? Sem ser processado. Não entendi, não ouvi. Acabou que entregaram a Copa sem serem processados. Não é? Foi mais ou menos isso. Professora, mas o Lula não podia fazer uma retratação? Oi? O Lula não podia fazer uma retratação? A gente fala, não precisa processar ele, não. Sim, mas eu acho que foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, né? O cara é pacificador, deixa e tal. Mas o que eu estou querendo deixar claro para vocês é esse juízo. Caso o ministro tivesse oferecido a denúncia. Não, o ministro só oferece a denúncia depois de ouvir o presidente. E o ministro não oferece a denúncia, não. O ministro requisita ao chefe do Ministério Público para fazer, entendeu? Mas antes do ministro fazer, ele vai consultar o chefe do Estado. Ele vai, e aí? E com certeza a ordem foi, pelo amor de Deus, deixa isso para lá, senão o Ronaldinho vai entregar a Copa. E não entregou, né? Nós somos super campeões, né? Assim. Imagina que esses caras entregam a Copa, esses caras amam o futebol. Né? Contém ironia. Então, beleza, aqui com a requisição. Só tem esse exemplo para dar para vocês, pessoal, de requisição do ministro da Justiça.
Tá, vamos passar aqui, já falei da violência doméstica, essa parte que vou falar aqui, o que eu quero. Ação penal privada. Passamos, então nós falamos até agora. Ação penal pública. Dentro da ação penal pública, né, que é do Ministério Público, falando dos princípios, depois falei para vocês, ação penal pública condicionada à representação, depois ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Aí vocês vieram aí com os impropérios para mim, dizendo que entregaram a Copa. Não, isso aí é com vocês. Depois, nós temos aquela grande ramificação. Agora nós vamos falar da ação penal privada. O que é ação penal privada? A ação penal privada é aquela promovida pela vítima. Quando eu acho ação penal privada, eu vou lá no código e vou procurar se existe alguma coisa escrito queixa lá. Já já a gente vai ver isso. Dentro da ação penal privada, são 3, pessoal. Uma é a geral, uma é a personalíssima, que existe somente... Nossa, estou gritando. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês avisem, tá? Uma é a personalíssima, que somente aquela pessoa pode propor, e se essa pessoa morre, o CAD não pode entrar em ação, por isso que o nome dela é personalíssima. E nós temos a privada subsidiária da pública, ação penal privada subsidiária da pública. Às vezes eu tenho que ficar lembrando o nome do negócio. Então vamos aprender quais são elas. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente olhar o código. E a gente, analisando o código, a gente vai notar facilmente quando uma ação ela é ação penal privada. Vamos lá. Vamos escrever aqui na busca. É claro que o nosso cliente já vai vir com uma ação pronta para a gente, né? Para dizer qual que é. E aí a gente só vai olhar no artigo respectivo, né? E nas considerações dele, do capítulo todo, se é queixa-crime ou não. E aí vamos colocar aqui só queixa. Lembrando que no código os crimes estão a partir do 121, queixa. Então aqui está falando dos conceitos gerais a partir de 121. Então na queixa. Peraí que eu tô queixa. Procede-se mediante... Deixa eu ver como que está escrito no 236. Peraí, galera. Queixa. Por que não está aparecendo? Ah, agora vai aparecer. Aqui. Ó, todos esses crimes que eu selecionei aqui a partir do 121, que aparecem o nome queixa, significa que ele é de ação penal privada. Vamos ver um aqui, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Ah, não, aqui é o crimes contra a honra, que a gente já viu que é mediante queixa. Vamos ver outro. Esbulho possessório. Olha aqui, esbulho possessório. Esbulho possessório significa, imagina que você tem uma casinha, óbvio, né, a gente tem uma casinha, e é murado com cerca. Só que do seu lado mora o Leandro, e o Leandro corintiano, como ele vai ficar, cada dia que passa, invadindo um pouquinho mais o seu terreno, ele vai fincando a cerca mais para cá. Quando você vê, o seu terreno está desse tamanhinho, porque ele está suprimindo os limites da sua casa. Olha só o crime. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer sinal indicativo da linha divisória. A cerca caminha à noite. À noite, vai pula a cerca, né? A cerca caminha à noite. Caminha. Apropriar-se no todo ou em parte de coisa móvel alheia. Você vai lá, fala para o seu advogado que tem um vizinho seu que está suprimindo, que ele está vindo com a cerca para dentro do seu território aqui, está invadindo. Aí, olha só, o que está escrito aqui
aqui no esbulho, mais para baixo. Esse tipo de crime, ó, se a propriedade é particular e não há emprego de violência ou grave ameaça, né? Não é emprego de violência, grave ameaça, foi da minha cabeça. Somente se procede mediante queixa. Viram? Isso aqui é só para ilustrar que o código vai trazer para vocês quando que vai ser o tipo de ação vai ser privada. Vamos ver uma outra aqui. Ó, ação penal aqui, nessas aqui, ó, artigo 167. Dano. Aqui é o crime de dano. Crime de dano, ó. O crime de dano também é por queixa. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Eu tive um caso desse aqui, foi legal. A moça descobriu que estava sendo traída. O que ela fez? Uma coisa super, que eu acho super concordei com ela. Ela pegou a chave. Eu contei, ela pegou a chave de roda do carro, destruiu o carro do cara inteiro. E aí ele, para poder propor a ação contra ela, né, teve que entrar com queixa-crime. Outro aqui. Não, tô indo para aqui, fraude à execução. Você vai processar uma pessoa civilmente para receber uma dívida. O que ela faz? Começa a vender todo o patrimônio. Então, fraude à execução é um crime, queixa. O que mais? Vamos lá. Então, esses crimes aqui, eles são processados via queixa-crime, responsabilidade do ofendido. Só para mostrar para vocês. E a mesma coisa, pessoal, quando eu quero saber se o crime aqui é de representação, eu venho e escrevo na lei, representação. Ó. Todos que aparecerem aqui, a partir do 121, escrito representação. Ó, perigo de contágio venéreo. Deixa eu ver esse crime aqui. É outro tipo de crime contra a honra também. A depender do crime tem que ter representação. Vejam, é assim que a gente vai descobrir. Ameaça se procede mediante representação. Por exemplo, ó, ameaça na violência doméstica ou familiar, ela também é mediante representação. Vamos ver se vai aparecer aqui o... Deixa eu colocar aqui artigo 171. Estelionato. Modificação do pacote de crime. Somente se procede mediante a representação, ó. Aqui eu estou no estelionato. Virou crime de ação penal pública condicionada. A pessoa fica com vergonha de ir lá na delegacia, né? Chega na delegacia e fala, então, eu estava na lotérica, aí chegou um rapaz dizendo que não queria pegar fila, mas ganhou na loteria, ele vendeu o bilhete por R$1.000 para mim. Mais ou menos assim, né? A pessoa não vai ter, ela só vai na delegacia fazer isso se ela quiser, né? Porque como é ação de representação, ele pode simplesmente deixar passar o prazo e opera-se, então, a decadência do crime. Deixa eu compartilhar aqui para nós voltarmos lá para a ação penal, para a gente falar dela. E aí, vamos lá. E agora seria a hora do intervalo, mas a gente combinou de seguir em frente, tá, pessoalzinho? Peraí que eu preciso apanhar um pouco desse computador aqui. E vocês viram, gente, que o meu computador, ele é tão fuleiro, mas tão fuleiro que não tem aquele mecanismo lá de desfocar a tela. Estava falando com o pessoal lá, os outros professores lá de Tapsirica, eles têm, e aí consegue colocar a praia, eles têm vergonha. Eu falei, ixi, eu ia colocar a praia aqui atrás, os alunos iam olhar para mim achando que eu estava na praia. Os professores, tem que mandar eles colocarem lá, desfocar o fundo da tela. Tem praia, tem que você estar em Paris, eu achei tão legal. O meu não tem essa opção, não. De vocês deve ter, quem estiver vendo pelo computador. Vamos lá, então. Essa ação aqui, subi demais. Essa ação aqui, na privada, ação penal privada, é chamada de ação penal privada personalíssima. Para que ela serve, pessoal? Para cair na OAB, né? Porque a aplicação prática dela é muito rara, né? Nós temos a
privada, a ação penal privada comum, que é aquela que nós acabamos de ver lá, coloca queixa, a gente já sabe que é a privada comum, porque o próprio código já vai dizer que é privada. Mas dentro delas vai existir uma, que é singular, porque nesse caso específico, somente o ofendido é o titular do direito. Então, vamos ler aqui. Ação penal privada personalíssima. A iniciativa da ação penal é personalíssima. É unicamente do ofendido. E nenhuma outra pessoa pode ajuizar a queixa em seu lugar na qualidade de representante. Temos depois eu ponho isso aqui no material de apoio para vocês, tá? Temos apenas um crime de ação penal privada personalíssima. Tá lá no artigo 236. É o induzimento a erro essencial ou a ocultação e impedimento ao casamento. Vamos lá para o 236, para a gente poder, para eu poder mostrar para vocês e exemplificar. Cadê o artigo 236? Falta só mais uma, calma, gente. 236. Olha só, essa é a personalíssima. Vamos ler aqui comigo. Olha que legal. Contrair casamento. Nesses tempos de pandemia, você pode contrair o coronavírus ou contrair o quê? Casamento. Quem contrai casamento. Porém, contrair é um verbo tão esquisito para casamento, né? Casamento é uma coisa tão linda, né? Contrair casamento, induzido por erro essencial, o outro contraente, ou ocultando o impedimento que não seja casamento anterior, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, olha que importante. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Várias coisas para falar desse artigo. Primeiro que é uma norma penal em branco. Vamos lembrar o que é uma norma penal em branco? É uma norma penal em branco ainda homogênea. O que isso significa? O fundamento de validade dela tem que buscar lá no Código Civil. Aqui a gente não sabe o que é erro essencial, a gente não sabe o que é impedimento ao casamento. Para a gente saber, preciso buscar o apoio da norma civil. Vou dar aqui um exemplo muito interessante, né? Vamos pensar que a pessoa casou com um irmão. Ele sabia que ele era irmão dela e casou com ela mesmo assim. Aí a pessoa casou induzida por um erro essencial. Imagine eu, Marisa, pessoa legal, do bem, encontro meu grande amor, Ricky Martin. Aquele homem maravilhoso, 2 metros de altura. Não falem mal do Ricky Martin para mim, por favor. E aí, apaixonadíssima, e casamos. Aquele casamento maravilhoso na praia, todo mundo feliz, não convidei nenhum parente, estava aquela maravilha. Aí casamos, pé na areia. Ele chega para mim e fala: Marisa, eu preciso te contar uma coisa. E eu já começo a ficar nervosa, né? Fala, Rick. Aí ele: Marisa, então, seu pai é São Paulino. Não! Seu pai, Marisa, velho germano. Não posso chamar o pai de velho germano, ele é novo. Jovem germano. Andou passeando lá por Porto Rico. E se encantou pela minha mãe Conceição. E aí eu nasci, Marisa. Depois de 20 anos você nasceu, óbvio, né? E aí, Marisa, quando eu te conheci, eu me apaixonei. Eu não tive coragem de contar para você que você é minha irmã. Olha que novela. E aí eu arrasada. Porém, meus princípios cristãos não me deixam ficar casada com o Ricky Martin. O que eu faço? Óbvio que é mentira, né? Porque eu ficaria numa boa. Óbvio, o que eu faço? Vou na justiça pedir a anulação do meu casamento. Inclusive o religioso, eu vou lá no Papa pedir a anulação do casamento pelo erro essencial. Só que eu quero processar o Ricky Martin ainda por esse crime aqui, ó, do artigo 236. Lembra do tempo de que eu posso ter de representação? Lembra? A queixa-crime também vai ter o mesmo princípio.
são 6 meses sob pena de decadência. Então, o que eu falei de representação, prazo de representação, se o ofendido não puder, outras pessoas podem, se aplica da mesma forma aqui na queixa-crime. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 meses para processar o Rick Martin por ele ter contraído o casamento sabendo que ele era impedido? Não. Por quê? Porque olha aqui o parágrafo único. A ação penal depende de queixa do enganado e não pode ser intentada senão depois de transitada em julgada a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Olha só. Então, primeiro espero terminar lá no cível, eu venho com a sentença da anulação de casamento, aí sim inicia-se o meu prazo decadencial para eu, de 6 meses, né? Para eu vir aqui e propor a queixa-crime contra o Rick Martin. Triste minha história, né? Mas vamos pensar, vamos piorar aqui a situação. Vamos pensar que eu estou, no dia que eu recebo a sentença de anulação de casamento, começa a chorar em cima da sentença, claro, né? Poxa, fui enganada. E aí, eu resolvo me jogar de um pé de couve. Me mato por causa do amor que era muito grande. Nesse caso, pessoal, extingue a punibilidade dele, porque como é personalíssima, ninguém vai poder intentar a ação, ninguém vai poder ir lá e entrar com a ação contra ele. Não dá para substituir pelo CAD. Vocês têm ideia disso? Que tristeza! Então, nesse caso aqui, para eu poder processar na personalíssima lá do 236, tem que ser a própria vítima, a própria enganada, não pode ser outra pessoa no meu lugar. Essa daqui, então, é a personalíssima. E eu coloquei aqui, ó, nessa modalidade de ação penal, a morte do ofendido acarreta a extinção da punibilidade em face da inexistência de outros legitimados para o exercício da queixa. O termo inicial de 6 meses é o trânsito em julgado. Só começa, então, 6 meses do trânsito em julgado da decisão que anulou o casamento, lá no cível. Aí, onde que está isso? Artigo 236, parágrafo único do Código Penal. Simples e fácil, né? Ação penal subsidiária. Ação penal subsidiária da pública. Essa daqui é uma ação que tem força constitucional, ou seja, está lá no artigo 5º descrito que, na inércia do Ministério Público, já estamos falando de ação, é uma ação privada, olha a intenção dessa ação, para ficar simples. É uma ação privada, ou seja, é a vítima que vai propor para pedir justiça para ela, quando o Ministério Público for inerte, quando o Ministério Público não se atentar aos prazos que ele tem. E aí a gente tem que definir quais são os prazos. Para o Ministério Público propor a ação penal pública, incondicionada ou condicionada a partir da representação, ele tem o prazo de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Quais são os efeitos se ele não fizer isso? Se tiver preso o réu, vai lá e impetra um habeas corpus, o advogado do réu impetra o habeas corpus, porque o Ministério Público está desidioso, não fez no prazo correto. Mas e para a vítima? Qual que vai ser o efeito? A vítima, ela começa imagina, são 5 dias para o Ministério Público processar. No 6º dia, nasce o direito da vítima de entrar com essa ação aqui, ó, ação penal privada, subsidiária da pública, é um subsídio, é um apoio para a pública. Olha aqui, o que a gente escreve? O que eu escrevi? A inércia do Ministério Público possibilita que o ofendido deflagre a ação penal em seu lugar. A ação penal privada subsidiária pressupõe a inação ou inércia, um não fazer do Ministério Público, consistente na ausência de manifestação durante o prazo legal para o oferecimento da denúncia, 5 dias para o réu preso e 15 dias para o réu solto. Por isso, não cabe
queixa subsidiária em face de arquivamento de inquérito. O que eu estou querendo dizer aqui? Aqui só vai caber ação penal subsidiária da pública quando o Ministério Público tinha que fazer alguma coisa e não fez. Se o Ministério Público promove o arquivamento ou chegou o inquérito policial para ele, em vez dele oferecer denúncia, ele pede mais diligências, nesse caso não cabe ainda a subsidiária, porque o Ministério Público ainda está movimentando e ainda está ou criando a convicção para processar, ou ele já acha que não é caso de processar. Então, ele pede o arquivamento ou ele manda para a delegacia. Nesses casos, não. Por isso que eu coloquei aqui. Portanto, não cabe queixa subsidiária em face de arquivamento do inquérito policial, pois o Ministério Público agiu mesmo quando requereu arquivamento. Só vai caber se o Ministério Público for inerte, ficar parado. Vai nascer para a vítima o direito, então, de, por seu advogado, processar. E como que o Ministério Público vai fazer? O que ele faz depois disso? E agora, né? O que ele vai fazer? Ele vai poder aditar a queixa. Aditar significa consertar a queixa. Ele vai poder repudiar e oferecer outra. Vamos pensar que ele não gostou daquela queixa, aí ele se movimenta. Aí, acende um isqueirinho ali, não posso falar onde, do Ministério Público. E ele também vai poder intervir em todos os termos do processo. Ele vai oferecer elementos de prova, ele vai atuar conjuntamente com a vítima, né? Ele vai interpor recurso e qualquer negligência do querelante, o Ministério Público retoma. Uma coisa importante que eu não falei para vocês é que quando dá ação penal privada, o nomezinho que a gente põe no autor é querelante e no réu a gente chama de querelado. Queixa, né? Querelante, querelado. Querelante, querelado. Só para a gente finalizar a aula aqui, deixa eu passar para vocês que eu passei, acho que eu passei direto, quais são os princípios aqui. Os princípios da ação penal privada. Vou achar, né? Ação penal pública. Isso aqui a gente falou na aula passada. Ação privada. Privada não, privada. Ação penal privada. Rapidão. Oportunidade e conveniência é o primeiro princípio. O que isso significa, pessoal? Como a ação é privada e é de iniciativa do ofendido, o ofendido vai propor essa ação se ele quiser, se for conveniente para ele, né? Porque como vai depender dele, se ele não quiser processar, ele não processa. Ele fala, não, deixa para lá, não quero saber de ir no fórum, não quero encontrar aquela pessoa na minha frente, né? Vamos pensar que aquela brigaiada no Facebook, né? Vai lá, eu coloco assim, eu gosto mais de Toddy do que de Nescau, uma coisa muito importante. Aí vem o Ronaldo e fala assim, não, o Nescau é 1000 vezes melhor, né? Aí vai o Leandro e começa, daqui a pouco a gente sai numa pancadaria lá pelo Facebook, um xingando o outro, tal, chama o outro de corintiano. E aí, o que acontece? Eu vou lá e processo geral pelo crime de injúria. Mas vejam, eu posso processar ou posso não processar. E esse aqui que é o princípio da oportunidade ou conveniência, ó. Simplesmente eu posso renunciar a esse direito, deixar passar o prazo, né? Ou renunciar significa eu não vou exercer um direito que me faz jus, que eu faço jus, porque eu não quero. E aí, nessa renúncia, eu deixo escoar o prazo de 6 meses, que daí extingue a punibilidade. Essa tal renúncia, pessoal, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa, vamos pensar, né? O Ronaldo chega para mim e fala assim, professora, tudo bem, foi uma briga boba lá, a senhora me perdoou, mas põe por escrito lá que a senhora me perdoou. Tá bom, aí eu vou no Facebook, faço um post textão, coloco que eu perdoei, já que é meu aluninho, gosto muito dele, do Leandro, perdoo todo mundo. Renunciei ali o direito de queixa.
Se eu vier a entrar com uma ação posteriormente, a defesa dele vai ser assim, ó, você me perdoou, está expresso lá que você me perdoou. Então, esse aqui é o direito de renúncia expresso. O tácito pode ser, eu faço algum comportamento que me mostre que eu não tenho intenção de processar. Nasceu meu filhinho, eu dei para um dos que fizeram a injúria contra mim no Facebook, eu dou para essa pessoa batizar. Vejam como é uma conduta incongruente com a vontade de processar. Então, esse daqui é a renúncia tácita, que é o não escrito, e a renúncia expressa. Decadência. Decadência vai se operar quando eu deixo o prazo passar. O que é importante aqui nesse primeiro princípio aqui que vai englobar a renúncia e a decadência? Não chega a entrar com o pedido na queixa-crime. Eu nem cheguei a processar. Maravilha. Próximo princípio. Disponibilidade. Disponibilidade, ó, pressupõe uma ação penal em curso. Então, essa aqui já é o contrário lá da primeira. Aqui eu tenho uma ação em curso. E aqui, ele é disponível por quê? Lembra que na ação penal pública é indisponível? Se o Ministério Público entrou com a ação, ele tem que ir até o fim. Ele pode lá no final se convencer que não existiu crime, ou que aquela pessoa não foi a que cometeu, não se convenceu da autoria dos fatos e pedir absolvição. Mas ele não pode desistir da ação que ele propôs, porque a pessoa tem direito a um veredito. Ela tem direito a um veredito que seja absolutório, absolva. Aqui na disponibilidade, não. A qualquer momento, a vítima pode querer largar a mão do processo. Ah, não quero mais saber, está me dando muita dor de cabeça, eu quero renunciar, eu quero dispor desse processo. Renúncia não é uma coisa que se possa fazer, porque o processo já está em curso, né? Os mecanismos são, perdão do ofendido e perempção. O perdão do ofendido é muito interessante, né? No perdão, a vítima que entrou com a queixa-crime, pagou o advogado, vai oferecer o perdão dentro do processo, de forma expressa. Ela vai lá, o advogado vai peticionar, dizendo que a vítima queria oferecer o perdão. Esse perdão só vai ter validade se for aceito. Só que assim, funciona assim no processo. Você faz faz o requerimento, coloca lá que a vítima gostaria de oferecer o perdão. O juiz vai intimar o réu e vai dizer para ele: aceita o perdão, se manifesta. Porém, se não se manifestar no prazo de 3 dias, vai ser entendido como perdão aceito. Então, se a pessoa não quiser aceitar o perdão, ela tem que se manifestar. Ela vai se manifestar dizendo: não aceito, eu quero terminar esse processo e provar a minha inocência. Se ele não quiser aceitar, né? Se ele for tonto a ponto de não querer aceitar. Se ele não aceitou, se ele aceitou o perdão, extingue a punibilidade, não tem sentença, acabou o processo ali, não vai ter punição, não vai ter pena. Esse é o perdão do ofendido. Ele é bilateral, precisa ser aceito, precisa ser oferecido e precisa ser aceito. Perempção. O que é perempção? Vai estar lá no artigo 60. A perempção significa desleixo para o processo. Não dei andamento no processo quando eu deveria. O processo ficou parado 1 ano sem movimentação. Ou, nas alegações finais, eu não pedi a condenação. Tudo é caso de perempção. Houve audiência e o ofendido não justificou a ausência. Perempção, pessoal, largou a mão do processo. Isso é perempção. Evidencia desinteresse do ofendido em prosseguir a persecução penal. E o juiz intima 1, intima 2, intima 3 vezes para dar andamento. Não dê andamento, extingue a punibilidade. Essa perempção seria uma penalidade pelo desleixo, pelo descuido do processo. Mas geralmente acontece assim, o cliente fala: doutora, eu não quero mais saber. Então oferece perdão. Não, aí já é demais, eu não quero oferecer perdão. Aí o advogado fala: tá bom, eu vou arrumar outro jeito.
simplesmente larga o processo e aí vai se operar a perempção. Beleza com perempção? Já abro para as perguntas, tá, pessoal? Próximo princípio da intranscendência. A intranscendência guarda relação lá com a pública, né? Da mesma forma, é um princípio constitucional, a pena e a ação penal nunca passam da pessoa que está sendo processada. Então, está escrito aqui, a ação penal não pode transcender, está escrito ali, da pessoa que cometeu a infração penal, pois a pena é personalíssima, a pena é daquela pessoa. Indivisibilidade, esse aqui é o contrário, nós vimos na aula passada, é o contrário da ação pública. Na ação pública é divisível. Se tiver concurso de agentes, o que significa? Vamos para a pública para lembrar. Se houver concurso de agentes, pode o Ministério Público processar as que ele já tiver indício de autoria e prova de materialidade, e os outros aguardar um momento oportuno, quando ele tiver mais provas. Na ação penal privada é diferente. Na ação privada, se a vítima, né, havendo concurso de pessoas, mais de uma pessoa agrediu ela, ou mais de uma pessoa cometeu qualquer crime que seja de ação penal privada, ela tem que processar todos, ou ela não processa nenhum. Ela não pode escolher quem que ela vai processar, né? Vamos pensar naquele transposição de tapumes lá. E aí ela fala, não, mas essa vizinha aqui, eu gosto dela, é uma pessoa que eu tenho estima, mas o marido e o filho eu não gosto. Então eu vou lá, eu vou processar o marido e o filho. A vizinha eu deixo, ela já está mais adoentada, mas ela sabe que foram as 3 pessoas ali. Aí vai chegar lá na audiência, né? E aí vai ficar evidenciado pelos testemunhos que eram os 3 que estavam fechando lá, que estavam transpondo a cerca. Nesse caso, pessoal, o juiz já vai decretar a extinção da punibilidade porque houve um perdão tácito. Ela ofereceu perdão, não de forma escrita, mas de forma tácita. Ela perdoou um dos réus e esse perdão se estende aos demais. É isso que a lei está querendo dizer aqui. Vamos ver o jeito que está escrito aqui. Em caso de concurso de agentes, concurso significa mais de um, o ofendido não pode escolher contra quem propõe a ação penal. Ou exerce o direito de queixa contra todos os autores do crime ou contra ninguém, pois a ação penal privada é indivisível. O ofendido pode decidir entre propor ou não. Pode escolher o que ele não pode. Ah, não, aqui eu não coloquei. Ele não pode escolher dentre os ofensores um em detrimento do outro, né? Vedação à justiça privada. Não, quero processar um e o outro não. Ou processa todos, todos os réus ou não processa ninguém. A omissão de qualquer dos agentes conhecidos implica na renúncia tácita, pois a todos se estenderá. Vou abrir para perguntas aqui. Pessoal, isso aqui então foi o que eu preparei para vocês. Nós terminamos os tipos de ação pública e ação penal privada. Agora eu vou abrir as perguntas que vocês tiverem aí para me fazer. Eu esqueci de anotar o número de participantes, estou anotando agora. Perguntas, pessoal? Pois não. Pergunta, qual que é mais gostosa, a Heineken ou a Itaipava? A Heineken. Obrigado, professora. Bom final de semana. Muito boa aula. Show de bola. Valeu. Obrigada. Tudo de boa. Pergunta fácil. Facinho, facinho. Itaipava é misericórdia, né? Inclusive, quando a gente voltar, gente, vamos fazer uma festança aí, pelo amor de Deus. Valeu. Não, vamos voltar. Beijo. Tchau. Tchau. Esses aluninhos ficam me zoando. Boa noite, Má. Obrigada pela aula. Ô, Gi, que saudade. Obrigada. Boa noite, professora. Bom fim de semana. Igualmente, Ede. Obrigada.
Obrigado, Boa professora. noite, Boa Marisa. caipirinha. Tchau. Bom fim de Tchau, semana. Iva. Caipirinha, boa noite. Que caipirinha, rapaz? Eu vou dormir. Vamos para as lives. Vai ter live de sertanejo hoje? Eu quero chorar. Tem hoje, amanhã. Tem o quê, gente? Live de Sandy Júnior eu dormi, gente. Não aguentei, não. Todo mundo falando mas eu achei tão chato aqui. Não, eu nem assisti, mas tem hoje tem aquelas meninas, as coleguinhas lá, e amanhã tem Ivete. A Ivete eu gosto. Vamos lá. Cheiro. Beijo. Tchau, galera. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Mário. Boa noite. Beijo. Boa noite. Beijo para vocês. Deixa eu desligar a gravação aqui. Essa